sobre o assunto que eu gosto muito de conversar. Me desculpem, pessoas que não gostam, tá, de aprender, de conhecimentos, mas enfim. O canal é meu, né? A gente só fala o que a gente quer, o que a gente gosta, não a opinião dos outros, não o que os outros gostam. Mas enfim, não é o caso aqui do vídeo de hoje, né? Mas vim falar aqui sobre o Jesus, uma construção romana. Sim, gente. Jesus é uma construção romana, né? E aí, gente, o que vocês acham sobre tudo isso? É uma história muito longa. Se vocês quiserem pesquisar por si próprio, né? Uma história muito, muito longa. Que caberia, acho que, uma live aqui, né? Só eu falando de várias coisas. De vários assuntos, assim, de várias coisas que aconteceram nessa época, nessa construção de romano, né? Então, Jesus é uma construção romana, que é uma representação de Trífo, né? De Vespasiano e de Tito, que também foi feito, né, por um artista que está no Museu do Louvre. Essa história, né, que é o Jesus histórico, de Jesus nunca ter existido, né? Vamos trazer evidências também aqui no vídeo de hoje, né? Provas das boas novas das cadeias militares, né? Uma invasão romana, né? De generais da dinastia Flaviana, né? Que concebeu a associação, né? Associado à família dos Alexandres, né? Do Egito, né? E dos Herodes, né? Da família família dos Herodes, né? Para criar e montar o cristianismo, né? E o cristianismo não surgiu do judaísmo, ele surgiu do Império Romano, grego, né? Romano, que não é judeu, mas traduzindo para o português, Jesus vem do grego, né? A palavra Jesus. E os historiadores e a adaptação romana é uma adaptação aramaica, né? E que tem a conclusão, traduzindo para o português, Yeshua, né? E que traz a tradução de Josué. Os historiadores, teólogos, eles chegaram à conclusão que Jesus é apenas um personagem fictício, né? Baseado em centenas de deuses mitológicos, né? Monoteísta, que nasceu de fato de uma mãe virgem e de um Deus que fizeram milagres e morreu e ressuscitou. E isso você pode ver em várias culturas e também em várias outras histórias mitológicas e várias outras culturas. A mesma história de vários deuses, né? Horus, Mitra, né? E também tem a história da mitologia grega, né? Que é da construção que inclusive, né, tem uma prova da mitologia grega, da história todinha da mitologia egípcia, né? Também da construção cristã, né? Que foi o que pegou o cristianismo naquela época, as pessoas pegaram e colaram da mitologia egípcia, né? E também de vários personagens da mitologia egípcia.
Até mesmo o Horus, Osíris, Dionísio, Deus Dionísio, Deus Horus, Deus Osíris, né? Várias representações de personagens aí que tem a mesma história de Jesus. Inclusive, nasceu de uma mãe virgem, de um Deus, né? Enfim, toda essa representação que vocês podem ver. Então, continuando, né? Porque é muita coisa, gente, muita coisa. É uma história muito longa. Teve uma guerra lá, né? Em Israel, lá em Jerusalém, né? Entre os judeus e os romanos, né? Então, os romanos, eles sempre adoraram esse festival, né? Dia 25 de dezembro, que era outros deuses, né? Horus, Mitra e Dionísio, que são deuses mitológicos, né? Que eles já adoravam. E eles, para poder controlar, porque Jesus foi uma construção romana para poder controlar os próprios judeus, porque eram vários judeus rebeldes, né? E para quem quiser tomar essa pílula azul, né? Continuar assistindo as missas, continuar com as suas religiões, continuem, tá? Sejam muito felizes. Mas esse vídeo, né, é baseado para nós experimentarmos mais conhecimento, né, sobre toda essa história. Né? Agora, se você quer a pílula vermelha, você, né, vai ter que tomar ela e ver os pontos reais de tudo que existiu nessa época, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito questionadora. Eu tenho certeza que se muitas pessoas se questionassem por muitas coisas, elas saberiam de mais coisas, né? Vocês acham que coisas normais, existe assim, mas existe. Até porque tem várias histórias, né? Tem várias evidências arqueológicas que provam que se realmente Jesus teria existido o histórico, né? Todas as religiões, não e outras religiões, todas as outras religiões que têm as suas divindades e têm as suas religiões, né, diferentes do cristianismo, eram para todas que seguiam a mesma coisa, acreditavam na mesma coisa, só que se fosse o certo, né? Mas como realmente não existiu, e aí outros criaram as suas próprias divindades, né? Se de fato fosse uma verdadeira, de fato fosse apenas um Deus, se de fato fosse tudo essas histórias todas como andam falando por aí, né? Então, as evidências e as fontes, né, biográficas para cada um fazer a sua pesquisa, né? Você pode pesquisar por você própria, individualmente, né? Se você quiser. Quem não quiser, não estudar, vai ficar infelizmente sem saber de nada, né? Mas enfim. Tem esse livro, né, de César e Messias, né? Que é a complementação romana, né? Para de inventar Jesus, né? Que esse livro, inclusive, foi em 2005 que foi escrito, né? Que é um livro chamado César Messias, né? Que traz essa evidência romana, né? De inventar Jesus, né? Então, Tito e Vespasiano, que se tornou imperador, né? Tito e Flávio, tudo foi para controlar os judeus. Então, Jesus foi uma construção romana para poder controlar os judeus. Porque os judeus naquela época eram muito rebeldes. E para eles controlar, eles precisavam criar uma outra divindade, né? Eles preferiam fazer assim. E quanto mais divindade, era melhor.
Só que as outras divindades já tinham um nome diferente na mesma situação, mesma história. Fazia milagres e tudo mais, ressuscitou e tudo mais. Só que para controlar os judeus, né, ele precisava criar outro Deus para eles poderem acreditar e ficar mais quieto, né? Porque é em questão política, né? Jesus foi criado uma construção romana para poder controlar aquele povo daquela época, politicamente também, né? Então, a moderação e para moderar, né, a sua política na época. E o objetivo da construção de Jesus dele é criar uma religião para controlar, né? E mesmo com a derrota dos judeus, né, em 70, né, a destruição dos templos para controlar, né, o povo judeu se rebela contra o povo romano, né, e aí ele é expulsado, né, e aí Jesus traz uma representação da tipologia romana, né, de Tito, que é filho de Vespasiano, né, que é o segundo livro que eu também vou indicar para vocês do Étio, né, da Idade Média, que já estavam descobrindo, né, toda essa conspiração dos Flavianos, a família dos Flavianos, né, cristã, né, como se deixasse pistas, né, evidências de toda essa manipulação, né, de Flaviano, né, para descobrir o Papa, né, e o Papa Clemente, na verdade, Clemente virou Papa e virou um santo, né, inclusive, porque era toda aquela pessoa ali virava um santo, né, cada pessoa assim aí a família até a família de Clemente também, a maioria delas se converteram, mas inclusive Vespasiano e Flaviano. Continuando, né? O Papa I, o Clemente, é filho de Tito, o senador romano. E Tito foi eleito, né? Ele foi eleito em 82. Era comum, na era comum, né? E os cristãos de Coríntios, né, falou que o Papa Clemente era prefeito romano e ele era o governante, ele dava ordens, né, e toda essa conspiração do outro livro que eu falei aqui no canal, que traz né, as evidências e o nome desse livro é Creante Christian, que é outro livro, né, que eu vou trazer aqui esse nome, né, nota aí, gente, Creante Christian, né, e também o outro livro, né, o Pacto das Catacumbas, que também os arqueólogos, né, da teoria flaviana, mostrando várias símbolos, né, de cristãos, como o peixe, né, e a âncora, que já era adotado, já era dos próprios usado pelos romanos, né. Então tem toda a história arqueológica por trás, né, os estudos, os historiadores, né, daquela época, os filósofos que gostavam muito de escrever sobre as coisas, sobre as histórias, né, de muitas coisas que ficavam ali, eles gostavam muito, passavam muito tempo de ficar, principalmente os filósofos, as pessoas historiadores, né, da época, eles deixavam escrito as coisas, né, em papiro, para poder aquilo ali virar daqui para frente, né, no futuro,
deixar ali para a humanidade ali o acontecimento deles, porque era a única forma de registrar as coisas ali daquela época, né? E os historiadores, os melhores historiadores da época, que já faleceram, inclusive, vários filósofos, vários arqueólogos daquela época, não deixaram nada comprovado cientificamente, provando nada escrito sobre o Jesus cristão. Então, tudo indica, tudo prova que ele realmente não existiu e que ele foi uma construção romana, né, para poder controlar as pessoas politicamente daquela época lá em Roma, né? Então, vou continuar o vídeo aí, fica até o final do vídeo para vocês poderem entender. Estudar as fontes dos textos religiosos é uma das atividades mais fascinantes do campo do conhecimento científico. Nessa matéria, vamos falar sobre a história mais importante do Ocidente de Jesus de Nazaré. A filosofia nos ensinou a questionar tudo e, quando não se trata das narrativas religiosas, a sedução é ainda maior. É possível que o mito de Jesus Cristo seja baseado em falácia. Em falácia? Você acha isso? É possível, pois não existe a menção de Jesus nos textos pagãos. Talvez mais óbvia das razões, minimizada durante os séculos pelos cristãos, o mais importante o suficiente para ser levada em conta é esse argumento afirma que há provas da vida de Jesus em textos escritos na época. Isso significa que nenhum documento da época de fonte não cristã menciona Jesus de Nazaré, nem são feitas ilusões e são figuras de boatos sobre a sua existência. Vale ressaltar que, apesar de milênios que nos separam desse tempo, temos acesso a grande documento histórica da época, feita por funcionários do governo, historiadores e até poetas. Porém, não só não existe nenhuma evidência de que Jesus tenha desempenhado alguns desses papéis, como também os historiadores acabam por se contradizer, deixando uma nuvem de incertezas acerca do tema. O Tasso, que constrói o início da Canoi dos cristãos, o objetivo dessas cartas era instruir os cristãos sobre como se comportar de forma e disseminar sua doutrina. O mais interessante é que as escritas por volta do século I não há nenhuma menção a Jesus como figura histórica nessa carta, e é citado mais sem detalhes ou explicações de seus efeitos. Isso não produz qualquer prova da existência física de Jesus.
Até mesmo os 4 evangelhos responsáveis por narrar a vida e a obra de Jesus de Nazaré têm graves contradições entre si. Dependendo do evangelho que lemos, obtemos dados diferentes. Se o evangelho de João diz que uma mulher visitou o túmulo de Cristo no domingo, o evangelho de Mateus diz que eram 2 mulheres, então o evangelho de Marcos relata que era 3. Por sua vez, os evangelhos de Mateus e João contam que ainda era noite. Já o de Marcos diz que o sol tinha acabado de nascer. Mas as contradições pioram quando chegamos na ressurreição. Para Mateus, Jesus apareceu em algum lugar entre a sepultura e Jerusalém. Para João, foi apenas de seu túmulo, e para Marcos, ele apareceu na Galileia, de 130 quilômetros de Jerusalém. E para Lucas, Jesus estava caminhando em Manaus, 11 quilômetros da cidade. Então, isso aí é várias contradições que a Bíblia traz, né? E outra evidência é que Jesus se encaixa perfeitamente ao conselho de Mitema Levi de Strauss, né? Para os antropólogos, Claudio Levi Strauss é um mito consiste em pequenas frações de relações que são irredutíveis e imutáveis, que juntos orquestram uma história maior que vê repetida em diversas culturas. Não podemos deixar de notar que a história de Jesus, que tal como conhecemos, corresponde como o mesmo mito. E os outros relatos religiosos utilizam tais como a morte e ressurreição, assim como vários personagens que praticavam mente relatam que os mesmos mitos e os conhecemos como pode. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo.